Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pela nossa TV Manaim, canal aberto. Cada região do Brasil tem um canal aberto, você pode consultar aí na própria TV, aparece os canais aí na sua região, ou você pode pegar a câmera do seu celular e no QR Code também vai te falar sobre o canal aí aberto aí na sua região. Ou, se você preferir, também nos canais 87, 587 da Sky, ou ainda nas nossas plataformas no YouTube. Como nós temos falado aqui, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus também, que participam dos nossos programas, são sempre muito bem-vindos. Estamos aqui novamente com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor a todos. Nós vamos entrar no nosso próximo dom, depois da vinheta. Nós falamos no programa anterior ainda sobre dons espirituais no Ministério de Jesus. Nós falamos sobre discernimento de espíritos, que é o sétimo dom. Muita coisa foi dita aqui, os irmãos depois, claro, podem desenvolver isso. Agora eu pergunto a você, vamos trazer aqui com o pastor Alexandre, e o dom de sabedoria do Ministério de Jesus? Em que momento você identifica esse dom de sabedoria? Porque nós falamos lá no Velho Testamento, né? O dom de sabedoria no Ministério de Jesus. Vamos lá, pastor Alexandre, vamos começar agora esse assunto. Bem, a sabedoria é aquilo que é primordial para a edificação. A Bíblia diz que a sabedoria edificou a sua casa. Então Jesus ali, o cabeça da igreja, havia uma igreja a ser edificada e pela sabedoria do Espírito Santo a igreja é composta daquilo que é a direção do Senhor. É claro que Jesus tem vários exemplos de sabedoria que nós vemos aí no ministério dele, quando ele várias vezes em situação que eles querem colocar ele em aperto, ele sempre tinha uma palavra que desmontava qualquer argumento. Vamos dizer, a bênção da sabedoria é uma palavra que se diz e ela desmonta os argumentos. O que tiver de argumento, ele acaba, destrói. Então, quando se chega, tinha horas que eles disseram, ninguém podia perguntar mais nada para Jesus, porque eles tinham argumento, mas Jesus tinha sabedoria. E a sabedoria, ela desmonta tudo aquilo ali. E nós temos o exemplo, vamos dizer assim, o mais de todos, o mais clássico, seria da mulher adúltera. E era um momento ali que destaca da mulher adúltera o seguinte: você vê como é que o homem ele age quando ele não consegue colocar as coisas em ordem. Ele tem a lei, tem o conhecimento da letra, mas a sabedoria é aquele que pode colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Eles disseram que Jesus tinha voltado do monte, tinha orado, aí já vem a prova. Sempre você vai no monte, se orou, você está na bênção, aí vem o momento da prova. Aí levaram para ele, Senhor, essa mulher foi pegada no próprio ato adulterando. E a lei fala que tais deve ser apedrejada. E o que o senhor diz? Ele tinha duas saídas. Isso aí é bom ver. Olha só, na razão, se Jesus fosse na razão, ele tinha só duas respostas. A primeira, o que diz a lei? Não, toca a pedra nela. A lei não manda isso, cumpre a lei e tal, tudo bem. Ele poderia dizer o seguinte: não, eu vim salvar, não, vai embora, seus pecados estão perdoados e tal. Aí o fariseu diz assim: mas você falou que vai cumprir a lei. E agora? E agora? Ele estava numa situação, num beco sem saída. Ou você cumpre a lei, porque você disse que você veio para cumprir a lei. Então, para cumprir a lei, ela tem que ser apedrejada. Mas você disse que veio salvar o que estava perdido, ela está perdida. Então, como é que é? Você veio salvar essa daqui, ou ela vai ser... Rapaz, situação dificílima. Difícil demais.
só pelo Espírito para resolver uma situação dessa. Isso não faltava em Jesus, né? É. Aí ele disse, então vê o seguinte, ó, então é o seguinte, agora um detalhe da lei, né? Aí você vê como é que Jesus começa a agir, né? Como ele escreve no chão, o pessoal insiste muito, até ele diz o seguinte, olha, a lei, ela foi pega no próprio ato. E Jesus diz o seguinte, olha, bom, tá certo, já que é assim, então vocês vão cumprir a lei. Aquele que estiver sem pecado, começa a cumprir a lei. Aí você vê um detalhe, né? Como é que a palavra, a sabedoria de Jesus está ali. Porque quando você vê essa discussão, era uma discussão teológica, vamos dizer, de teologia. Haviam mestres ali, fariseus. Então, quer dizer, então Jesus ali ia entrar numa discussão teológica, porque quando você entra... Não ia a lugar nenhum, não ia chegar a lugar nenhum. E quem ia sofrer a mulher, que no final ela... Ia ser apedrejada. E outra coisa, primeira coisa, a gente sempre pega a pobre mulher. Não, aquela mulher estava ali desmoralizada, o pecado dela era vergonhoso, e ela até era pecadora mesmo, não era mulher. Às vezes a gente sempre fica com peninha dela, mas o pecado dela foi grave. Agora, cadê o camarada que estava com ela? Como foi no próprio ato adulterante, tinha que estar os dois ali. Mas esse é um outro detalhe, vamos ter a sabedoria. Então, o que Jesus fez? Então, você vai começar a tirar pedras. Agora, você vê todo mundo ali se conhecia. Aí, então, conhecia. E outra coisa também, um detalhe, quando que a palavra fala que aquele que tropeça em um ponto da lei é réu dela inteira. Então, eu adulterei. Adulterou, então você vai ser o réu da lei. Que eu fiz? Eu furtei, então você é réu da... O que você fez? Eu cobicei isso aqui. O que você fez? Não, eu falhei ali. Então, meu amigo, seja qual for o seu pecado, seja qual for a infração, você é réu da lei inteira. E a lei é o seguinte, a alma que pecar, o quê? Essa morrerá. Então, quer dizer, todos aqueles homens que estavam ali, todos eles... Tinham pecados, eram réus como aquela mulher. Embora... talvez se o pecado dele fosse menor ou maior, pouco faz, ou talvez alguns deles também tenham tido o mesmo pecado. Dentro disso aí, eu vou abrir um parêntese e vou contar uma coisa muito interessante. Eu era jovem, muito jovem, era ungido ainda na época, e com pouca experiência, muito novo, já era pastor, eu acho, mas era muito novo, tinha 22 ou 23 anos. E um pastor, um homem até de servo de Deus e tal, criticava muito um outro pastor, muito usado em dons, mas o pastor tinha umas dificuldadezinhas, às vezes fazia às vezes tinha dificuldade de pagar uma coisa, tinha de fazer um negócio aqui com o outro, ele não cumpria na hora certa e tal. E esse pastor me procurou, rapaz, mas eu não consigo aceitar um dom espiritual de um companheiro que tem essas dificuldades e tal, e faz isso, faz aquilo, entendeu? Como é que pode ser isso e tal? E ele era um homem muito sério e tal, esse que estava falando, né? E eu falei para ele assim, pastor, olha, eu vou dar minha opinião. Eu falei para ele, que o Espírito Santo, quando ele olha para aquele irmão e olha para mim e para você, quando o Espírito Santo olha, ele vê o visível e o invisível. O visível dele é mais grave do que o nosso, mas talvez o nosso invisível seja pior do que o dele. Aí ele ficou calado. Então veja só, exatamente isso. A operação do Espírito, então por isso que é muito, Jesus fala, não se deve julgar, porque quando você julga aquilo que você está vendo, mas o Espírito Santo vê aquilo que você está vendo nele, mas que tem em você, que o Espírito Santo vê. Você que não é que vê a trava no olho do outro, não olha para o seu, então o Espírito Santo vê tudo. Então ali foi uma coisa assim, que nos ensina, Alexandre, ensina isso à igreja, a sabedoria ali de Jesus, é um ensino. Você vê o seguinte, quando aqueles homens estavam ali, o interessante, um detalhe assim, maravilhoso em relação àquela mulher, que quando Jesus falou, quem for sem pecado, comece a tirar pedra. Aí a palavra diz que começaram a ser, os mais velhos foram saindo primeiro, talvez tinha mais erros acumulados que os mais novos, mas foram sair. Chegou o momento
um não saiu. Quem que não saiu? Jesus. Exatamente. Ou seja, Jesus tinha que ficar, porque ele não tinha pecado. E ele podia condenar. Podia condenar. Ele podia jogar pedra. A pedra podia ser. Mas o que escapou daquela mulher? Olha só uma coisa interessante. Aqueles homens, se eles foram embora, é porque eles descumpriram a lei. Aí vão dizer o seguinte, vamos especular. Qual foi o pecado? Você disse uma coisa certíssima que enquadrou muito bem no assunto. Qual era o pecado deles? Ele falou, invisível. Eles podiam ver o pecado dela, mas ninguém podia ver o pecado deles. Mas eles tinham. Claro. Aí, qual que era o pecado deles? Eu não sei. Mas eles não deram pedrada, porque eles sabiam. Pois é, mas só mais um detalhe foi isso, Amadeu. Quando Jesus perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, ninguém me condenou. A mulher podia ter ido embora também, não podia? Foi, todo mundo, ela foi na fila, foi embora. Mas ela ficou e se submeteu ao juízo daquele que podia tirar a pedra. Por que Jesus não atirou pedra nela? Podia ter feito isso, porque olha, você, aquele que já é pecado, aí ele ia dar um exemplo, olha, aquele que já é pecado, atira a pedra, aí foi todo mundo embora. Aí só agora, você se for embora, vem cá, eu não tenho pecado, então eu vou tirar a pedra. Então vou cumprir a lei e vou dizer que vocês não cumpriram aquela coisa toda. Mas o que acontece ali? Aqueles homens, eles foram embora e levaram consigo o quê? O pecado deles. Porque eles não confessaram o pecado. E ela ficou... Aquela mulher ficou, porque o pecado dela estava confessado. Ou seja, qual o seu pecado? O meu pecado é esse, eu sou uma mulher adúltera. A José é uma mulher adúltera, você nega, a mulher não negou o seu pecado, ela não se defendeu. Ela falou, não, sabe como é que é? Foi o rapaz que chegou, aquela coisa toda me seduziu, nada disso. Ela ficou ali à disposição de Jesus para que Jesus exercesse o juízo que ele tinha direito de fazer, porque ele não tinha pecado, ele podia tirar a pedra, podia tirar a vida dela, ele não tirou, porque o pecado foi confessado. Estava ali, ó. Então você vai, ó, não nunca mais. Ou seja, ela recebeu ali a graça salvadora de Deus, porque houve o quê? Confissão de pecado. Aquela mulher que era a pior de todas, saiu justificada. Alexandre, dentro, isso aí chama a nossa atenção, os irmãos que estão assistindo, os pastores, irmãos de igreja que assistem também. A sabedoria, às vezes, nós falamos sobre discernimento de espíritos, aquela coisa maravilhosa, viu? No Ministério de Jesus, Velho Testamento também, e aqui agora a sabedoria. E às vezes lá na igreja, nossa, hoje, por exemplo, a gente não valoriza muito esse tipo de operação. Todo mundo quer falar em línguas, todo mundo quer ter interpretação de língua, não ter visão, revelação e tal, mas não interpreta. É por isso que nós valorizamos muito esses dois dons. Porque, Alexandre, isso, você é pastor antigo, eu também sou. Quantas vezes eu, por exemplo, tenho experiência, você também tem. Eu nunca tive visão. Você tem, tal. Reclamo até hoje que eu nunca tive visões, tá? Né? Há outros dons, mas eu não tenho ciência, não tenho. Bom, posso ter até revelação, mas visão eu nunca tive. Mas às vezes, você na orientação para uma ovelha, às vezes, quantas vezes se sentou com uma ovelha e deu a ela uma palavra, né? Irmã, irmão, jovem, ó, isso aqui é assim, desse jeito, por isso, tal. E às vezes, o irmão que está ouvindo, ele não aceita aquilo porque acha que não houve uma operação do Espírito Santo naquele ato seu. Irmão, mas é o homem que está falando. É o homem que está falando. Exatamente, é o homem que está falando, né? É da inteligência dele. Então, pode dizer assim, rapaz, ele é inteligente, rapaz, que saída ele teve, hein? Rapaz, ele teve uma saída notável. Então, aquilo ali foi uma operação do Espírito Santo. Então, às vezes, isso os irmãos que estão assistindo precisam ver bem. Às vezes o pastor, ele entra com uma palavra
no Espírito, não é uma visão, não é uma revelação, mas ele entra com um aconselhamento, uma palavra no Espírito, e aquela palavra ali é o ponto fundamental para a libertação daquela pessoa. Você falou é muito bom, Amadeu, que justamente reforça aquilo que nós temos visto sobre esses dons de discernimento e sabedoria. Nós vimos que esse discernimento ele traz libertação. Tudo é prático, as coisas não são assim teóricas. Você falou exatamente uma coisa muito boa. No momento que você está falando, quando você fala, a sabedoria é um dom espiritual. E quando o Senhor está te usando, ele está te usando. Às vezes você não tem uma manifestação. Às vezes você, no momento, não se tem até o alcance daquilo, mas o Senhor está usando. E às vezes é comum, às vezes, algum tempo depois, uma ovelha procurou aquela palavra assim, me trouxe esse benefício. Foi do Espírito. Foi do Espírito. É a sabedoria, é o dom, porque não foi a expertise do pastor do seu tempo de ministério, mas foi o quê? A palavra. É muito comum, às vezes, Amadeu, você está numa situação que você tem que resolver um problema até difícil. Você como é que eu vou resolver isso? Qual palavra que eu tenho para isso? Como é que eu vou fechar esse assunto com aquela pessoa? Aí o Espírito Santo vem. Se você pensar assim, a hora que trouxeram a mulher para Jesus, que coisa terrível. Jesus agora está sem saída. Os discípulos, e ele, a princípio, eles imaginaram, ele está sem saída. Está sem saída, agora não tem como. E o que acontece? Aí foram aquela turma de gente embora infeliz, ou até hoje ninguém sabe qual é o pecado deles, porque eles foram embora e levaram consigo o pecado. Porque o pecado não confessado, ele fica. Ninguém sabe. Aquela mulher não peques mais, ou seja, nem eu te condeno. Você escapou da morte, você escapou da execução. Hoje o seu dia tinha acabado, mas você vai para casa perdoada, limpa, purificada. E agora aprenda uma coisa, não faz isso mais não, porque hoje Deus teve misericórdia. Hoje você foi alcançado por misericórdia de Deus. Não se sabe se amanhã você vai ter essa mesma oportunidade, se ela vai se repetir. Então, olha, fique. Então, Jesus ainda fala isso com ela, ou seja, ela vai, então a gente não sabe o futuro da mulher, mas naquele momento ela teve duas coisas, ela teve o perdão e a advertência para não cometer aquilo de novo, porque ela viu o risco que foi, ela viu que a morte estava vizinhando a ela. Quando o homem tem essa consciência do pecado, que o pecado está vizinhando e trazendo morte, e ele escapa daquilo, nossa alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiro. Ela escapou ali, ela teve um livramento, uma coisa maravilhosa. O momento aquele momento ali foi importante, e até porque, claro, né, o ministério de Jesus é uma base, né, para aquilo que a igreja, eu sempre digo, Jesus é a rocha, tudo bem, os 4 evangelhos, eles trazem a base da igreja, o Espírito Santo constrói sobre essa base. Então, todo o ensino ali, nós podíamos até continuar esse assunto. Eu acho que a gente pode, dentro ainda do dom de sabedoria, ainda até talvez, o Alexandre, se der para a gente prorrogar em um outro programa, entrar nas parábolas. Isso. Como ele introduz a sabedoria, porque veja, Alexandre, estamos ainda um pouquinho de tempo. A didática moderna, a didática moderna, às vezes, né, final dos anos 70 para cá, final da década de 60, 70 e tal, aquele bispo, né, da Moldávia, se não me engano, que foi o pai da didática moderna, quando ele escreve sobre o audiovisual, né? E interessante, ele começa a pesquisar a didática moderna para ensino do evangelho. Interessante, ele era um bispo da igreja anglicana, não sei lá, uma igreja dessa aí, protestante. Ele começa a usar a didática, ele cria a didática moderna exatamente para ensinar o evangelho. Jesus usa isso através das parábolas. Porque o audiovisual, na didática moderna, quer dizer, você tem duas entradas, né? O visual
e a audição. Então, por isso que você projeta. Aí a didática moderna, os professores começaram a projetar as aulas e falar em cima daquilo que está projetado. Quer dizer, você cria no aluno, naquele que está ouvindo, que está aprendendo, você coloca nele duas fontes de aprendizado, né? Na mente dele, né? Então, duas portas, né? A audição e a visão. Quer dizer, você aumenta o resultado do aprendizado. Naquela época, Jesus faz isso. Porque quando ele coloca uma figura, ele cria na vida do povo um visual. Tá, o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu um tesouro enterrado num campo. E aquele homem vende tudo que tem para comprar o tesouro, para comprar o campo. Olha que coisa, de onde ele tirou isso? Entendeu? Porque veja só, Alexandre, você tem um terreno, o terreno não é seu, você foi ali, pesquisou, viu aquele terreno, olhou, feio, terreno nada, rapaz, tem de mato, tem nada construído e tal. Aí você descobre, de rapaz, esse terreno aqui, acho que tem alguma coisa aqui, eu fiz uma pesquisa lá, digo, tem petróleo aqui nesse negócio. Aí você vai lá para o dono do terreno e fala assim, eu descobri que tem petróleo no seu terreno. Quero comprar. O camarada, você tá doido, rapaz, agora vou vender o terreno a você, chance zero, quero o terreno para mim. Se você for um cara esperto, você vai lá e diz assim, quero comprar esse terreno. Não tem beleza, não, o terreno é caro. Não, qual o preço? Tanto? Não, me dá. Porque eu não tô preocupado com o terreno, eu tô interessado no que tá nele, né? Dele. Veja que colocação extraordinária, Alexandre. Nas parábolas. Eu acho que a gente podia voltar no terceiro programa, ainda com a sabedoria. O que você acha? Muito bom, você. Vamos falar sobre Capitão a sabedoria de Jesus nas parábolas do próximo programa. A paz do Senhor, Alexandre. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Até o nosso próximo programa.